Olá, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos a essa EBD online da Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos estudar sobre a viagem de Paulo para Roma, né? A chegada de Paulo em Roma, no livro dos Apóstolos. O nosso estudo, né, está baseado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27 até o capítulo 28, o versículo 31. E eu gostaria de estudar com os irmãos, né? Eu gostaria primeiramente, antes de começar propriamente o estudo, gostaria de orar com os irmãos. Vamos fechar os nossos olhos, abaixar nossa cabeça e pedir ao Senhor, né, que nos guie durante esse estudo. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, te agradecemos, Pai, porque temos livre acesso ao Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor fez, faz e ainda há de fazer nas nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra revelada. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos busca, Pai, porque o Senhor não deixa com que ninguém fique perdido, que o Senhor vai atrás de cada um de nós e cuida de cada um de nós em cada detalhe. Entra, Senhor, em cada lar, em cada obra, em cada casa. Faz a Tua obra, Senhor, de poder na vida de cada irmão. Em nome de Jesus, Pai. Dai-nos o entendimento da Tua palavra. Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo ministra nossas mentes e os nossos corações, Pai, a Tua palavra, e que possamos frutificar em Ti, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Meus irmãos, eu queria estudar com os irmãos 2 versículos especificamente. Um versículo que está em Atos 28, 30 e o que está em Atos 28, 31. Então vamos, que já é o final desse estudo, né? E aí eu gostaria de lembrar aos irmãos só o contexto, né? Que Paulo, ele chega em Roma e ele é recebido, né? Ele faz aquela viagem de navio que passa por muitas tribulações, né? Durante essa viagem. Mas o navio chega e todos conseguem se salvar, né? Porque tem grandes tempestades, o tempo muda completamente, mas todos conseguem chegar e todos conseguem chegar salvos. Só que Paulo, ele enfrenta outra questão, né? Porque os soldados estão ali querendo prender. Então, o versículo 28, né? Atos 28, 30 fala assim: por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Então, primeiramente, gostaria de falar sobre essa casa que ele estava, né? Essa casa que Paulo estava alugada, na verdade, era uma prisão domiciliar, né? Não era uma casa que ele alugou para ele passar um tempo. Ele estava em prisão domiciliar lá. E Paulo, hospedado nessa casa, ele recebia todos que iam visitá-lo, cristãos e não cristãos, né? Nós temos que lembrar que essa época é uma época que o Império Romano estava atuando fortemente e havia uma perseguição implacável aos cristãos, tá? As pessoas que visitavam Paulo nessa casa queriam ouvir a sua mensagem, mas iam tanto cristãos quanto pessoas que não eram cristãs. E Paulo compartilhava a mensagem do Evangelho com todos os visitantes. Paulo se sentia confiante e esperançoso durante esse período, né? E foi durante esse período, foi um período importante porque ele continuou pregando o Evangelho e ele escreveu várias das suas cartas. E após os 2 anos de hospedagem, ele foi libertado e ele continuou sua jornada missionária. E a mensagem principal que nós podemos extrair desse versículo, né, dessa passagem bíblica, é a importância da perseverança e da fé, mesmo em momentos difíceis. Veja bem, ele estava numa casa que na verdade era uma prisão domiciliar, né? Ele não tinha nenhum tipo de conforto nem nada, mas mesmo nessa situação difícil,
Ele podia estar ali lamentando, triste, achando que estava abandonado, mas ele estava ali pregando o evangelho para todas as pessoas que iam visitá-lo, né? Ele continuou compartilhando a mensagem e ele aproveitou esse tempo, que bem difícil para ele, né? Mas ele aproveitou esse tempo para escrever cartas às igrejas que ele tinha fundado, né? Ele aproveitou para se comunicar com essas igrejas, para encorajar essas igrejas, para exortar essas igrejas. Então, assim, mesmo diante de tamanha dificuldade, de tamanha dor que ele devia estar sofrendo quanto pessoa, ele não esmoreceu. Ele usou esse tempo para poder continuar testemunhando do evangelho. E a estadia prolongada, né, 2 anos inteiros dentro dessa casa, após ele ser preso em Jerusalém, passar por diversos julgamentos, ele foi enviado para Roma para ser julgado pelo imperador. Entender o contexto, né? Paulo estava nessa viagem missionária, indo para Roma, mas ele estava indo para ser julgado pelo imperador, né? E aí, ele, durante a viagem do navio, que ele estava naufraga, né, em Malta, na ilha de Malta, onde ele ficou por 3 meses pregando o evangelho, curando os enfermos. Finalmente ele chega em Roma e foi colocado nessa casa alugada em prisão domiciliar. Durante esses 2 anos que ele permanece nessa casa, continua a pregar o evangelho a todos que o visitavam. Também escreveu várias cartas, incluindo a carta aos Efésios, carta aos Filipenses, carta a Filemão, a carta aos Colossenses. E essas cartas são consideradas algumas das mais importantes do Novo Testamento. Fornecem orientação, encorajamento para os cristãos até hoje. Durante esse tempo, esses 2 anos que ele permaneceu lá, Paulo também recebeu visitas de muitos cristãos, incluindo Lucas, né, que registrou a história da igreja primitiva. Paulo também recebeu visita de líderes judeus que discutiam com ele sobre o evangelho, tentavam convencê-lo a abandonar a sua fé. Mas Paulo permaneceu firme em sua convicção e continuou a pregar o evangelho com ousadia. Finalmente, após esses 2 anos, Paulo foi libertado da prisão, continuou a pregar o evangelho em outras partes do mundo. Embora a sua estadia em Roma tenha sido longa e difícil, ela foi usada por Deus para espalhar o evangelho e fortalecer a igreja primitiva. E veja bem, ela foi usada por Deus, ele escreveu essas cartas que são importantes até hoje. Esse período que ele ficou lá, 2 anos, ele escreveu cartas que contribuem para a minha vida e para a sua, né? Então, assim, foi um período de dor, de sofrimento para ele, de prisão domiciliar, mas olha a contribuição que esse período que ele deu, né? O testemunho dele, as cartas que ele escreveu, a orientação que ele deu, ele não jogou fora esse período. Ele foi usado por Deus para, mesmo em meio à dor, em meio a tamanha tristeza, tamanho sofrimento, testemunhar do poder de Deus, da ação do Senhor. Então, assim, mesmo em circunstâncias difíceis, sua estadia prolongada em Roma permitiu que ele escrevesse cartas importantes, recebesse visita de outros cristãos, fortalecesse a igreja primitiva. E ainda hoje, a história de Paulo nos inspira a permanecer firmes em nossa fé, mesmo quando enfrentamos dificuldades e oposição. Então, que possamos pensar nisso, né? O que nós fazemos com o tempo que nós temos? Veja bem, Paulo estava preso, em prisão domiciliar, mas aquele tempo, ele impacta até hoje as nossas vidas, aquilo que ele fez durante o período que ele estava lá. E agora, eu queria refletir com os irmãos sobre o versículo 31 do capítulo 28 do livro de Atos, que fala assim: pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus abertamente e sem impedimento algum. Então nós já sabemos as circunstâncias em que ele fazia isso, né? Me perdoe.
Pregar o evangelho, né, pregar o reino de Deus, significa anunciar a chegada do reino de Deus, a salvação por meio de Jesus. O objetivo do ensino de Jesus Cristo era levar as pessoas a crerem no Senhor, a receberem a salvação. Então, veja bem, ele estava preocupado não com a situação dele, ele estava preocupado nas pessoas receberem a salvação. Ele estava preocupado porque ele estava vendo tantas pessoas caminhando a passos largos para o inferno. E aquilo incomodava o coração de Paulo. Então, mesmo ele preso naquela prisão domiciliar, ele estava preocupado com a salvação das pessoas. Essa pregação do evangelho, o ensino, eram realizados abertamente, sem medo de perseguição ou oposição. Mesmo com todo o contexto, né, do Império Romano, ele sabia que o Império Romano perseguia os cristãos, ele sabia de todo o risco que ele corria, né, mas mesmo assim ele permaneceu firme. Algumas pessoas rejeitavam a mensagem, outras aceitavam e se convertiam. Mas a mensagem de Paulo impactou a vida das pessoas, levando-as a crer em Jesus Cristo e receber salvação. Podemos aplicar essa mensagem em nossas vidas hoje, ao crermos em Jesus Cristo como nosso Senhor e compartilharmos essa mensagem com outras pessoas. Podemos compartilhar essa mensagem por meio das nossas palavras e ações, mostrando o amor de Deus e a salvação por meio de Jesus Cristo. O pregador sem barreiras. A história de como Paulo levou a palavra de Deus a todos. Paulo era um dos mais importantes apóstolos de Jesus. Ele dedicou a sua vida a pregar o evangelho, a ensinar a palavra de Deus. Ele viajou por todo o mundo conhecido naquela época. O objetivo dele era espalhar a mensagem. Você vê que hoje nós estamos falando sobre a chegada dele em Roma, mas ele viajou por todo o mundo conhecido naquela época com o objetivo de mais e mais pessoas conhecerem a Cristo. Ele tinha o objetivo mesmo de que a vida dele, de fazer da vida dele isso, né? Um testemunho de Cristo para outros, para que outros pudessem crer e se converter. E mesmo preso, quando ele não podia ir, né? Ele escrevia as cartas para que através das cartas ele falasse, ele encorajasse, ele exortasse as igrejas. E ele não desistiu, né, da sua missão, mesmo preso. E foi lá que Paulo encontrou um grupo de pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus Cristo. Ele imediatamente começou a pregar o evangelho para eles, contando a história de como Jesus morreu na cruz pelos pecados de todos, ressuscitou ao terceiro dia. Ele explicou como isso significava que todos podiam ter a vida eterna se acreditassem em Jesus como seu Salvador. As pessoas ficaram tão maravilhadas com as palavras de Paulo que começavam a seguir a Jesus. Mas ele não parou por aí. Quando finalmente chega a Roma, onde ele foi preso novamente, ele continuou a pregar o evangelho para todos que o visitavam, lá naquela casa alugada. Ele falava sobre o reino de Deus, ensinava sobre Jesus abertamente, sem impedimento algum. Mesmo acorrentado em uma cela, Paulo não perdeu a esperança. Ele sabia que Deus estava com ele, que a sua missão era importante. Ele escreveu cartas para as igrejas que havia fundado, encorajando essas igrejas a permanecer firmes na fé, a continuar a pregar o evangelho. Ele continuou a pregar a palavra de Deus mesmo quando estava prestes a ser executado, meus irmãos. Veja bem, mesmo quando estava prestes a ser executados, a gente pensa assim, né? Ele poderia chorar, se desesperar, se entristecer, achar que estava sendo abandonado, mas mesmo nesse momento tão difícil, ele continuava a usar o tempo dele, da vida dele, para levar da mensagem salvadora de Cristo. O versículo em Atos 28:31, né, esse versículo que nós acabamos de falar, é um testemunho da dedicação de Paulo à sua missão. Ele não deixou que nada o impedisse de pregar a palavra de Deus. Ele não se importava com as dificuldades que enfrentava, com as perseguições que sofria.
Ele sabia que a mensagem que ele tinha para compartilhar era a coisa mais importante de todas. Hoje nós podemos olhar para a vida de Paulo como um exemplo de como devemos viver as nossas próprias vidas. Devemos ser dedicados à nossa fé, à nossa missão de compartilhar a palavra de Deus com outros. Devemos ser corajosos diante das adversidades, diante das dores, das circunstâncias que são apresentadas a nós. Devemos ser corajosos, devemos ser firmes, sabendo que Deus não nos abandona, que Deus está conosco, que o Senhor Jesus disse que estaria conosco em todos os dias. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos direciona, e Ele está aí contigo nesse momento. E o Espírito Santo que Ele nos deixou, né, foi através do Espírito Santo que o próprio Jesus foi concebido. Então, assim, nós temos esse poder de Deus Todo-Poderoso, do Filho Jesus Cristo, do Espírito Santo conosco. Nós somos mais do que vencedores. A própria palavra de Deus diz que operando o Senhor, quem impedirá? Então, meus irmãos, vamos levar dessa palavra. É para isso que somos chamados, para levar da palavra de Deus. Nós estamos vendo um mundo tão difícil, tão complicado, tantas pessoas perdidas, ouvindo a voz do mundo, ouvindo situações difíceis em que o mundo diz que não tem nada a ver, os valores estão tão invertidos hoje em dia. E nós temos a palavra salvadora para essas pessoas que clamam, estão clamando por isso, por essa esperança, e que possamos ser instrumentos úteis à obra de Deus, que possamos levar da esperança de Cristo, da salvação em Cristo Jesus para essas pessoas. Que possamos utilizar o nosso tempo para levar da palavra de Deus. Não importa onde estivermos, o que estivermos fazendo, mas que lembremos sempre que estamos a serviço do Pai, que estamos à disposição do Pai, que entregamos a nossa vida. Nós temos um Senhor, nós temos um Salvador, nós pertencemos a um Deus que nos comprou por um preço altíssimo do próprio sangue derramado naquela cruz. E esse sangue nos purificou de todo pecado, de toda maldição, de todo ataque do inimigo. E nós somos lavados nesse sangue. Então nós fomos comprados para isso, para levar dessa mensagem também para tantas outras pessoas que ainda não ouviram falar, que ainda não conhecem. A transformação de vida que nós tivemos, porque o Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, isso precisa ser falado para outras pessoas. Na verdade, aquilo que Deus fez conosco, aquilo que Deus fez na nossa vida, na sua família, a obra que o Senhor tem feito na sua família, na sua vida, aquilo que você tem testemunhado, que você tem vivido, você precisa abrir a sua boca, meu irmão, minha irmã, e falar para as outras pessoas. Você precisa levar dessa mensagem, você precisa levar dessa esperança. Muitas vezes a gente vê as pessoas sofrendo, as pessoas estão agonizando, precisando conhecer a Cristo. Nós não podemos perder o nosso tempo. Temos que saber que independente de onde nós estivermos, independente da circunstância que estivermos, nós não estamos sozinhos. E nós temos uma missão e estamos em missão. A nossa missão é de levar a palavra do Senhor, a esperança do Senhor, aonde quer que estivermos, a tempo e fora de tempo. Então que o Senhor possa usar a sua vida poderosamente. Hoje mesmo, onde você estiver, declara ao Senhor que a sua vida pertence a Ele, que você quer ser usado, que você quer ser usada pelo Senhor Deus como um instrumento útil à obra dele, que você quer que Ele te capacite para que você tenha a palavra de ousadia, para que você tenha ousadia na palavra, sabedoria, para levar da palavra dele para outras. E não se preocupem, meus irmãos. Muitas vezes as pessoas ficam preocupadas.
achando que não sabem falar, que não tem desenvoltura no falar, mas é o Senhor quem capacita, é o Espírito Santo que capacita. É Ele que nos dá o direcionamento. Nós precisamos nos colocar apenas níveis à disposição, mas é Ele que nos usa, que nos capacita. Porque a mensagem, ela não é nossa, apenas o porta-voz dessa mensagem. A mensagem não é nossa. Então é Ele que vai nos capacitar para levar a mensagem dEle. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus use poderosamente a sua vida, que você seja um instrumento de Deus, que esse desejo de servir mesmo a Deus, de ser um instrumento útil, de frutificar, possa estar brotando no seu coração agora. E que você tenha essa vontade de sair por aí e falar as maravilhas, contar essas boas novas do Senhor Jesus para todos que te rodeiam. Amém? Que Deus abençoe poderosamente. Um dia abençoado na presença de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe todos os seus projetos. Em nome de Jesus. Amém.